Fala moçada, aula de hoje nós continuaremos então estudando os hidrocarbonetos, né? Essa função que serve como todo o esqueleto aí para avançar nos estudos da química orgânica. E hoje uma aula diferente, vou pedir para vocês pegarem aí o caderninho de vocês de química orgânica, que a gente vai fazendo algumas anotações juntos. Isso eu imagino que seja muito importante para fixação desses conteúdos, para vocês ir descrevendo, fazer as anotações de vocês. É importantíssimo que vocês tenham esse conteúdo anotado aí no caderninho de vocês. Até porque o vídeo depois vai ser retirado aí, né? Não vai ficar por muito tempo disponibilizado, né? Terminou o semestre, fechou as notas, a gente retira o vídeo, ok? Pessoal, nessa aula, né, a gente vai estudar o hidrocarboneto que possui uma ligação dupla, pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, e aí continua na função hidrocarboneto, só que na subdivisão dos hidrocarbonetos com cadeia insaturada, ok? Uma posição dupla aí na ligação. E aí a gente tem que, como um alceno mais simples possível, tem que ser dupla entre carbonos, né? Um alcano não, né, gente? Um alceno de apenas 2 carbonos. E 2 carbonos vocês já sabem que é et, ok? E o infixo, que a gente usava lá para os alcanos, o an, aqui a gente usa o en. Então esse aqui é o eteno, ok? Essa é a estrutura dele. E se for um outro hidrocarboneto com uma cadeia aí um pouco maior, né, com uma dupla ligação, a gente vai lá, coloca o nome aí, os 4 carbonos, né, 1, 2, 3, 4 prefixo, o infixo indicando a posição da dupla, é um hidrocarboneto, termina em O. Então, alguns exemplos aqui de alcenos, são vários exemplos, né, e a obtenção dele, gente, dos alcenos, principalmente é no craqueamento de derivados do petróleo, o craqueamento do petróleo, certo? Que onde a gente tem lá na extração de compostos de cadeias mais longas, esses compostos passam por esse processo de quebra, e aí, como um dos produtos do craqueamento, a gente tem esses alcenos mais simples, certo? Então, a gente pode agora, que a gente já conhece esses exemplos, já conhece o conceito de alcenos, nós podemos entender agora a estrutura, o que justifica o carbono fazer essa ligação dupla, né? Aqui a gente já sabe, a gente estudou lá no comecinho na revisão da introdução à química orgânica, né? Que a ligação simples, ela é tida como uma ligação do tipo sigma, né? E a ligação dupla do tipo pi. Então a gente tem uma ligação π e uma ligação sigma. Eu posso falar que esse carbono aqui, que tem essa insaturação, ele faz 3 ligações iguais, frontais, do tipo sigma, e uma ligação aqui com a interpenetração entre orbitais que estão paralelos, que é a ligação do tipo π, ok? Então, esses carbonos da dupla ligação, eles têm essa disposição aqui. Lembrando que a configuração eletrônica do carbono, ela é 2s2, 2p2, né, da camada de valência. Vamos anotar isso aí. Camada de valência. Essa é a camada de valência dele, a camada 2. E nessa camada nós temos 4 elétrons. Se a gente for num diagrama de energia em que a gente coloca os elétrons em ordem energética, a gente sabe que o 2s2 tem uma menor energia que o orbital 2p. Então, primeiro preenchendo aqui o 2s2, no orbital p a gente tem 2 elétrons. Ocorre que, com uma excitação eletrônica, esse elétron pode ser promovido de um nível interno para um nível mais externo. Isso é comum de acontecer, né? Lembrando que os átomos, as moléculas estão sempre vibrando, alternando seu estado de energia, então essa oscilação totalmente admissível para qualquer estrutura. E aí a gente tem então esse elétron aí no estado ativado, né? Então esse átomo está aqui no estado ativado ou excitado. Vou colocar estado ativado, ok?
Esse orbital aqui, então, orbital 2s, e aqui nós temos o orbital 2p. Lá no carbono do metano, no carbono dos alcanos, nós tínhamos visto que as 4 ligações eram ligações todas do tipo sigma, né? Que ele fazia as ligações do tipo sigma. Isso aqui era devido a uma hibridização sp3. O orbital s combinava com 3 orbitais p, formando esses 4 orbitais degenerados sp3. Então, as 4 ligações nos hidrocarbonetos são ligações de mesma energia, são ligações iguais às 4 ligações sigma. O que ocorre aqui é uma combinação diferente de orbitais, né? Esse orbital S ele pode combinar com 2 orbitais p. Então aqui a gente tem o carbono sp2. Ah, então peraí, ele combinou um S com 2p, então a gente tem 3 elétrons. E o outro p? Porque sobra um p se a gente fizer dessa forma. Como que fica esse outro orbital p? Ué, esse outro orbital p, ele não participou do processo aqui de hibridização. E aí a gente tem que um orbital aqui continua lá num dos orbitais p. Ele não hibridizou. Ah, então esses orbitais sp2 vão ser os que vão formar a ligação sigma. É isso mesmo, olha aqui. Esse aqui é uma ligação sigma por causa desse carbono que tem uma hibridização sp2. Olha aqui as ligações sigma, sigma e sigma, certo? Cadê a ligação π, professor? Pelo amor de Deus, me mostra ela. Aqui, ó. O orbital p vai estar paralelo, garantindo a geometria com a menor repulsão possível. Essa disposição não é à toa, ela garante uma menor repulsão possível dos ligantes, das nuvens eletrônicas, certo? Aqui, você já tem condição de enxergar que essa estrutura tem uma geometria aqui trigonal plana, ok? Então, esse desenho dessa forma não é à toa. E é justamente esses elétrons aqui desse orbital p que vão formar a tal da ligação π. Olha aqui o desenho dela, com a minha obra de arte. Desenho demais, ó, ligação π, ok? Então a gente tem as 3 ligações aqui sigma do orbital sp2. O orbital p faz uma ligação diferente, porque ele tem um outro estado de energia, a interpenetração vai ser diferente. A nossa trilha sonora, um galo cantando, olha que beleza. Isso que é aula, hein, gente? Beleza? Certo ou não? Moçada? Então a gente já conhece a estrutura dos alcenos, a gente sabe o porquê que tem uma ligação diferente das demais, né? É fruto de uma hibridização diferente, uma combinação diferente. O carbono é bem versátil, ele possui essa possibilidade de formar 4 ligações simples ou 3 simples, uma dupla, certo? E 3 simples, uma dupla não, né? 2 simples, uma dupla, porque a dupla é composta por uma sigma e uma π. Fica mais claro assim, acho uma definição melhor, acho eu, certo? Pessoal, nessa estrutura, o que a gente tem como evidência que vai nos ajudar lá em Orgânica 2 é entender que essa região aqui é uma região rica em elétron, né? Então essa molécula ela acumula elétron justamente nessa ligação π. E esse fator vai dar características, propriedades químicas específicas desses compostos que têm saturação, certo? Vamos para a próxima. Aqui a gente já tem as regrinhas de nomenclatura, que nós vimos que quando tínhamos os alcanos, ele recebia o infixo an, prefixo era de acordo com o tamanho da cadeia, com os substituintes, e o hidrocarboneto nós sabemos que termina em O. Aqui continua sendo hidrocarboneto, termina em O. O infixo, que era an, passa a ser em, certo? Esse infixo aqui que a gente vai utilizar.
A numeração da cadeia agora é muito importante a gente lembrar disso, por isso que tem essa setinha aqui demonstrando, tem um asterisco, agora tem um coraçãozinho, tem uma flechinha atravessando o coração, certo? Isso tudo, gente, é para chamar a atenção de vocês da regrinha mais importante aqui na hora dessas nomenclaturas, que é justamente a gente numerar a cadeia principal de forma correta. Numerou de forma errada, acabou, né? Tá perdido. Só se tiver duas possibilidades que gerem o mesmo nome, né? Mas se fizer a numeração correta, a chance de errar é muito pequena e vai ser justamente pela extremidade mais próxima da insaturação. Não é a extremidade mais próxima do substituinte, igual era lá nos alcanos. Uma diferença, o resto as regras são muito parecidas, a questão da ordem alfabética e tudo mais, tá? No próximo vídeo eu vou gravar para vocês alguns exemplos dessas nomenclaturas. A escolha da cadeia principal também tem uma outra regrinha muito importante, que é a gente escolher a cadeia com o maior número de insaturações. Olha só, essa aqui é a maior sequência de carbono. Mas eu estou escolhendo aqui a cadeia principal. Ó. Vou começar aqui porque tem uma insaturação. Aí eu decido, ou eu vou para a maior sequência de carbono, ou eu escolho essa cadeia que tem a outra insaturação. Eu vou escolher justamente essa daqui, porque maior número de insaturações. Vai ter duas insaturações. Como que eu numeraria essa cadeia? Todas duas têm uma insaturação no carbono 1, tanto se eu numerar da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então, essa questão da insaturação não faz diferença. O que vai fazer diferença é essa cadeia substituinte, né? Esse substituinte grandão que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexil. Então, eu venho aqui e numero a extremidade mais próxima do substituinte agora, que a gente já viu que não tem problema nessa cadeia principal. Eu falei que no próximo vídeo eu mostrava o exemplo, mas nem precisa. Deixa eu colocar esse exemplo aqui para vocês. Esse substituinte aqui é o hexil. O hexil está no carbono 2. Então, 2 hexil, certo? A cadeia principal tem 4 carbonos. But. No carbono 1 e no carbono 3, a gente tem insaturações. Ó, carbono 1 a gente tem uma, no carbono 2 a gente tem outra. O infixo para insaturação está aqui, ó, é o infixo em. Então, eu venho aqui e coloco de em, para mostrar que é duas insaturações, ó, de em. Sim, se é o hidrocarboneto, termina em O. 2-hexil, but, 1,3 dieno, certo? E aí a gente pode fazer outros exemplos aqui com vocês. Eu já deixei até numerado para a gente acelerar aqui o nosso passo. Por exemplo, aqui a gente tem 3 carbonos. Prefixo para 3 prop. O infixo vai ter que mostrar a posição da dupla. Eu coloco aqui a posição da dupla como sendo no carbono 1. 1 em. Aí você fala assim, não, peraí, professor, se for do outro lado também é propeno, não faz diferença. Se eu colocar aqui ou aqui, ó, também é prop 1N. Quando é assim, gente, você não precisa botar esse 1, ó, não precisa botar. Qual que é o nome desse camarada? Deixa eu mudar a cor da caneta para destacar um pouco melhor. Ó, esse cara aqui vai ser o propeno. Só existe o prop 1N. Antigamente, livro mais antigo ia trazer assim, ó, um propeno. Isso não usa mais não. A gente coloca a numeração indicando a dupla, né? Aqui eu não precisei colocar porque não tinha outra possibilidade. Aqui já tem, ó. Aqui já tem mais possibilidade. Vamos ver? Todas as duas cadeias aqui recebem o prefixo but de 4 carbonos. Todas as duas. Só que, né, uma a insaturação está no carbono 1, a outra a insaturação está no carbono 2. Então a gente mostra que uma está no carbono 1, ó, 1N. Aqui está no carbono 2. Então, lá no carbono 2 tem uma insaturação. Aqui no carbono 2 tem uma insaturação. É um hidrocarboneto, termina em O. O.
certo? But 1N, but 2N. Olha só esse outro composto. Nossa, professor, duas em saturação? Sim, faz diferença nenhuma. A gente usa os prefixos di, tri, tetra. Pode ter, né? Então vamos lá. 6 carbonos sem nenhum substituinte. X. No carbono 1 e no carbono 3, nós temos insaturações. Como é duas, eu vou usar dien, né? Duas insaturações. Uma no carbono 1, outra no carbono 3. É um hidrocarboneto, termina em O, de eno, certo? X 1,3 dieno. E essa aqui? Ah, essa aqui tem um substituinte. Aqui no carbono 2, professor, ó, eu sei, isso aqui chama metil. Então a gente tem 2-metil. A cadeia principal tem 5 carbonos. Pent significa 5. No carbono 2, além do metil, a gente tem a insaturação. Ó, carbono 2 em hidrocarboneto termina em O. 2-metil, pent, 2N. E aqui? Aqui eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida por quê? Porque nessa cadeia tem um substituinte que, se eu numerar da extremidade mais próxima dele, essa numeração em verde, ele recebe o número 2, 2-metil. E aí a insaturação recebe o número 3. Ixi, se eu numerar em vermelho, ela recebe o número 2 e o substituinte recebe o número 4. Eu tenho que tomar uma decisão aí. E a decisão é, você sempre a unidade mais próxima da insaturação, certo? Então, essa numeração aqui que vai ser a numeração escolhida. Então, lá no carbono 4, a gente tem um substituinte que chama metil. São 5 carbonos pente, certo? Lá no carbono 2, a gente tem uma insaturação. Então, pente 2N. Ok? Então, são estruturas aqui parecidas, né? Só muda a posição do grupo metil. Quando a gente tem isso, nós temos um exemplo de isômeros. Ok? E é justamente o que a gente vai discutir logo adiante, certo? Hidrocarbonetos que têm saturação e cadeia fechada não aromática vão ser os cicloalcenos. Da forma que vocês já estão acostumados com o cicloalcano, mudando aqui que a gente tem que indicar, às vezes, se tiver mais de uma dupla ou se tiver substituinte, indicar essas posições. Mas é bem tranquilo, vocês já vão entender isso. Se tem só uma insaturação, não precisa indicar, porque subentende que ela está no carbono 1. Então, esse aqui é o ciclo, ó, ciclo, pente, aí tem uma dupla? Tem. É um hidrocarboneto? Sim, termina, ó, ciclopenteno. Ah, então não preciso pôr pente 1N? Não, porque se você me falar que é o ciclopenteno, eu automaticamente sei que ela tá, a insaturação está no carbono 1. Mesma coisa aqui, ó, ciclohexeno, certo? Automaticamente eu sei que está no carbono 1. E agora? Agora tem duas. Agora eu preciso indicar a posição delas, né? Porque eu não sei se está no carbono 1 e 3, se está no carbono 1 e 5, certo? Tem essas possibilidades. Então esse cara aqui vai ser o ciclo X. Aí eu vou mostrar a posição das duas. 1,3 de N, certo? Ciclo X de N. Mas aí as duas duplas, uma no carbono 1, outra no carbono 3. E esse aqui, aí eu também preciso indicar a posição do substituinte, certo? Só do substituinte, porque subentende que a dupla está no carbono 1. Então, olha lá, 1-metil, ciclo hexeno. Ah, me mostra outro exemplo aí desse muito parecido, ó. A dupla e aqui a gente tem um carbono. Eu sempre numero da extremidade mais próxima da dupla, ó. 1, 2, 3,
e 4. Eu não preciso mostrar a posição da dupla, já tenho certeza que está nela, né? Mas o restante da numeração aí eu preciso demonstrar. Esse aqui seria o 4-metil, 4-metil ciclohexeno, certo? Já subentendendo que está nessa posição. Eu falei da questão da isomeria, que é mais uma isomeria de posição, isomeria plana. Depois a gente vai ver a isomeria espacial, que tem a ver com o arranjo dos átomos, tá? O tema do nosso próximo vídeo, para a gente entender essa questão de nomenclatura de Alceno e entender mais propriedades sobre essa função orgânica tão importante. Valeu demais, obrigado, até o próximo vídeo.